Bom, novamente, boa tarde. Eu me chamo Clarice, vou ser a monitora do primeiro dia do minicurso do professor Pedro Calil. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou mulher, negra, jovem, de cabelos cacheados, curtos, uso óculos e estou com batom vermelho e uma blusa cinza da Semana de Letras com a logo verde, com o tema Flanar pelas memórias... Eita, nem eu lembro mais o nome, o tema. Vou passar a apresentação do professor Calil. O professor Calil é doutor em Teoria da Literatura e Literatura Comparada pela Pós-Lit da FALE/UFMG, realizou estágio e pós-doutorado na UFG e na UFU e foi professor visitante do PPGLL da FALE-UFAL. Publicou os livros O Menino que Queria Virar Vento, Charlotte Peixe Borboleta, O Ano da Fumaça, Autoria Roland Barthes e Queijos do Cinema e Balta. Agora eu passo a palavra ao professor Pedro Calil. Boa tarde, eu vou me autodescrever. Eu sou um homem branco, cabelo um pouco bagunçado, mas relativamente curto, barba, óculos. Eu tô com um fone laranja, uma camisa de botão azul e um casaco azul por cima. No meu fundo à direita tem um armário amarelo em cima. À direita disso tem um quadro. À esquerda tem uma estante de livros, com uma parede que não era para ser azul, mas estava parecendo um pouco azul na imagem. Certinho? Tá bem. Boa tarde a todos. Muito feliz de estar participando, né? Muito feliz pelo convite do PET. É sempre um prazer enorme. Quando o PET me aciona, eu me sinto muito feliz, porque eu sei que é uma escolha muito suas, né, dos alunos, e eu acho que isso tem a ver com um certo retorno de que alguma coisa deu certo dentro da sala de aula, assim, porque, senão vocês só não convidam, né, só fingem que nada aconteceu. É, e mais feliz ainda, né, porque já tem um ano que eu não estou na UFAL, e ser lembrado, né, então também me deixa muito feliz. Peço desculpas, porque às vezes eu sou ruim de comunicação, o Pet deve ter sofrido comigo um pouco, de mandar e-mail, demorar semanas para responder, então agradeço a insistência, inclusive, para a gente estar aqui reunido, né, para falar de Shakespeare, e numa tarde, né, eu não sei como é que está em Maceió, mas a gente está em Belo Horizonte, tá uma tarde, tá uns dias muito chuvosos e meio frio, fora de contexto, assim. O que me fez escolher começar falando sobre Macbeth, apesar de ser uma peça posterior, de Hamlet, que daí a gente vai deixar para falar amanhã. E quando o Pat me convidou, ele me falou para. Então, eu queria que você falasse alguma coisa sobre Shakespeare. Não especificou muito o desejo, mas eu imaginei que tinha um pouco a ver com a disciplina que eu ofertei aí, que era de literatura e outras artes, e a gente discutiu muito tempo Romeu e Julieta. E daí, para frustrar um pouco, talvez, o Pet, eu resolvi fazer uma coisa completamente diferente. Então, é, eu pensei em alguma coisa, né, também um pouco relacionada à memória, porque tinha a ver com o tema do Pet, que é flanar pelos tempos da memória, não é isso? Do encontro. E essa figura, né, que é uma figura super importante no teatro do Shakespeare e também para muitas metáforas da memória, que é essa figura do fantasma, né, no teatro shakespeariano. Então, daí surgiu um pouco essa ideia de falar um pouco de fantasmas, e também porque todo mundo gosta de história de fantasmas, de certa forma. É, Mas para a gente poder pensar um pouco como essa ideia do fantasma se articula um pouco com a memória,
com as ideias de memória, e como elas se apresentam nas peças do Shakespeare, né? A gente vai ver, né, tem duas grandes peças que falam sobre, em que os fantasmas são muito decisivos, né, que são talvez as suas duas grandes maiores tragédias, né, assim, ou vai estar, no mínimo, eu acho que vai estar sempre entre as mais citadas dele, né, que é Hamlet e Macbeth, que tem papel preponderante. Amanhã eu vou falar um pouquinho que tem fantasma também no Romeu e Julieta, e tem fantasma também no Júlio César, né, e daí isso tem uma diferença, né, assim, Romeu e Julieta, apesar de ser uma tragédia também, né, ela é classificada dentro do que os críticos dizem como uma história ainda de aprendiz, né, umas peças, primeiras peças ali, e Júlio César é uma peça histórica, né, que remete ao Império Romano, mas também tem fantasma, né, e daí eu também queria pensar como esse fantasma também ele é utilizado para na construção da dramaturgia do Shakespeare, como se torna essencial ali para estar dentro das peças. Antes de começar a falar do Macbeth propriamente dito, eu queria um pouco chamar a atenção um pouco do Shakespeare, né, e um pouco desse lugar que ele ocupa, porque eu acho que isso vai ser importante para a gente pensar como que esses fantasmas aparecem. Vocês vão ver que é uma coisa muito interessante, né? No Hamlet, por exemplo, a peça começa com um fantasma e ninguém acha bizarro que tem um fantasma, né? Tem um fantasma e esse fantasma fala com as pessoas e as pessoas escutam esse fantasma, né? É muito diferente do que a gente às vezes costuma ter, assim, quando a gente vê um fantasma em filmes recentes, né? O fantasma sempre é um momento de extrema perturbação, né? Que é, por exemplo, como vai aparecer no Macbeth, né? Esse fantasma que é a perturbação em si. Mas que também não é uma figura como estranha. Como sim existe o fantasma? Não existe esse questionamento, né? Existe o fantasma. Ele é uma aparição já dada, né? E eu queria um pouco retomar um pouco disso para pensar nesse contexto do teatro do Shakespeare, né? Nesse período elisabetano e também assim pensando um pouco dentro como Shakespeare se coloca dentro da história do teatro. Eu acho que isso também é importante para a gente pensar um pouco de onde vem, né, o Shakespeare e para onde vai um pouco, né? A gente tende, né, a, a colocar essa história do teatro, ao menos do teatro ocidental, né, dentro de uma perspectiva de que começa ali na Grécia, com as grandes tragédias, depois a gente passa para Roma, e daí a gente geralmente se tem um grande hiato do que aconteceu no teatro desde então, até a gente chegar no século XVI, né, que daí tem tanto Shakespeare quanto tem o classicismo francês, Renascimento, essas coisas todas. Isso é muito interessante porque nessa genealogia do teatro vai ficar parecendo um pouco que Shakespeare não tem muito meio um lugar dentro dessa história do teatro. Vou explicar um pouco mais detalhado, né? Quando a gente chega na Grécia, a gente tem os grandes festivais de teatro, que é de onde a gente deriva as grandes tragédias gregas, né? Que elas eram apresentadas em festivais e festivais de competição, ou seja, as pessoas ficavam competindo com suas peças em homenagem a um deus específico, né? Que era Baco, e daí se faziam essas peças, tinha competição, etc, etc, etc. A gente tem todas essas peças importantes. Eu acho, né, que é um monte de gente que fez teoria 1 aí deve ter lido Édipo Rei, não é? Talvez como uma grande referência de tragédia, mas a gente também tem Antígona como uma tragédia muito, muito importante, né? E dentro desses três grandes
escritores de tragédia, né, que era o Sófocles, do Édipo Rei, etc., o Eurípides, que depois fez as Troianas, etc., e o... Tchan, tchan, vamos lembrar o nome. Os professores também dão um Google no meio? Eu dou, tá, gente? Eu sou ruim de lembrar nome, às vezes. O Ésquilo, desculpa. Tá? O Ésquilo seria primeiro, né, o primeiro dentro dessa ordem cronológica, desses três grandes trágicos. O segundo seria o Sófocles, depois o Eurípides. É muito interessante que uma das revoluções que eles vão fazendo no palco é que eles vão acrescentando personagens que dividem o mesmo palco. O que eu estou querendo dizer isso? Isso é empírico, tá? No Ésquilo, são dois personagens no palco. Então, a gente vê sempre um diálogo no palco. O Sófocles faz uma grande inovação colocando três, ou seja, a gente tinha pessoas que falavam no palco ali. E o Eurípides vão colocar quatro personagens no palco. Isso acarreta uma mudança na estrutura dramática muito intensa, né? Ou seja, se primeiro a gente tem um diálogo, toda a construção é feita a partir de diálogo, no segundo a gente já tem uma triangulação da discussão, que é mais ou menos o que permite que no Édipo Rei a gente consiga ter essa história de detetive, né? É porque tem três pessoas investigando que o Édipo consegue ficar se auto-interrogando e todo mundo se colocando em dúvida ali o tempo todo. Então, dentro dessa estrutura da tragédia, a gente vai ter essa leitura que é posterior à tragédia, né, da poética do Aristóteles, que vocês devem ter lido também, na teoria 1, ou na teoria 2, teoria 1, né, a poética do Aristóteles, que ele vai fazer o seguinte, né, ele vai pegar esse conjunto de tragédias, né, algum conjunto, não é todas, e vai tentar entender o que está acontecendo ali dentro da tragédia, né. Então ele vai perceber, por exemplo, que na tragédia é mais importante que uma coisa seja verossímil do que verdadeira. E isso é uma crítica que ele faz, por exemplo, com peças históricas, né? Ele não gosta muito da ideia de fazer peça histórica, porque peça histórica a gente tem que estar ligado ao fato. E o fato, às vezes, é inverossímil. Né? Sendo que é muito mais importante a ficção, ou seja, aquilo que a gente cria tem muito mais chance de ser verdadeiro ou de fazer sentido do que aquilo que de fato aconteceu. Né? Então, isso é uma das características que o Aristóteles vai dizer. Né? Então, ele, por exemplo, já não gosta de peça histórica. Então, os persas do Ésquilo, para ele, já é uma tragédia menor. Né? Porque os persas do Ésquilo, vocês viram 300, o filme? Quem viu 300, a tragédia do Ésquilo é sobre aquilo, né? Sobre a invasão dos persas, ali invadindo o território grego, e é muito interessante que o Ésquilo, que é grego, né, vai escrever a tragédia dentro da perspectiva dos persas, ou seja, sobre a derrota dos persas, para a gente criar empatia com os persas, né, que é um movimento super interessante, né? A gente não vê filme, por exemplo, eu nunca vi, posso estar enganado, que seria mais ou menos a gente fazer um filme da Segunda Guerra Mundial com a perspectiva dos alemães, para a gente sofrer com os alemães, porque de fato eles sofreram também, a população alemã, né? Sofreu. Com bombardeios, etc, etc. Ou seja, né, de colocar o inimigo com uma outra perspectiva. Então, isso não está muito dentro do contexto que o Aristóteles acha bom e tal. O Aristóteles vai pegar como grande modelo de tragédia o Édipo Rei, porque o Édipo, entre mil coisas, vai ter esse grande momento da tragédia, que é o momento do reconhecimento que se dá ao mesmo tempo com a peripécia. O que isso quer dizer exatamente, né?
o momento que o Édipo reconhece quem ele é exatamente o momento em que tudo muda dentro da peça. Né? Porque não necessariamente isso acontece junto. Né? No Édipo Rei, isso seria teoricamente essa construção perfeita por Aristóteles, porque isso acontece ao mesmo tempo. Então, a gente vai passar ao longo dos anos, principalmente quando Aristóteles ele começa a ser lido de novo no final da Idade Média, para a gente pegar como modelo para o teatro as tragédias gregas, e dentro das tragédias gregas, esse modelo do Édipo Rei. Né? E isso vai ser muito importante para discussão dentro da Europa continental, assim, tanto na Itália, quanto na França, quanto na Alemanha. E na França, principalmente, dentro do classicismo francês, eles vão pegar essas ideias do Aristóteles como dogma para o teatro. Né? E eles vão inventar, inclusive, né? Eles vão ler tanto Aristóteles que eles vão começar a inventar umas coisas que não estão no Aristóteles, achando que estão. Assim, né? Por exemplo, o que define o teatro francês do classicismo? Né? As regras das 3 unidades. A gente tem uma unidade de ação, toda a peça é só aquele acontecimento ali, uma unidade de lugar, ou seja, a peça só pode acontecer em um lugar, e a unidade de tempo, ou seja, toda a peça tem que acontecer num período X de tempo. Ou seja, todas as peças do teatro grego vão ter, do classicismo, vão estar se baseando um pouco dentro dessas regras das 3 unidades. Né? De certa forma, os alemães, quando eles vão ler isso, eles vão fazer de outro jeito. Né? Vão também entender, mas vão manter mais ou menos um pouco essas regras e tal, também vão tentar levar a ideia do reconhecimento, da peripécia, etc. O Shakespeare, especificamente, é interessante porque ele não faz isso. Né? Essa leitura do Aristóteles, ele não chega na Inglaterra de uma maneira dogmática e nem chega como uma coisa importante. Né? Inclusive, né, assim, discussões eternas que vão ter se Shakespeare teve contato com as ideias ou se ele chegou a ler parte da poética do Aristóteles. Assim. Então, uma coisa que eu acho que a gente não vai conseguir chegar a uma conclusão, mas o fato é, quando Shakespeare vai fazer o teatro dele, ele vai fazer um teatro que está com muito mais liberdade do que era o teatro francês da mesma época, por exemplo. O que fez, inclusive, que Shakespeare demorasse muito a ser lido fora da Inglaterra. Né? Ou seja, a recepção de Shakespeare fora da Europa é quase 200 anos depois. Isso é muito interessante da gente pensar, né? Porque, de certa forma, o que o Shakespeare faz? Ele inventa aquele gênero que vai ser chamado de gênero médio, que é o gênero de teatro que a gente mais consome, e a gente consome não só no teatro, né, que a gente consome na TV, a gente consome na Netflix, a gente consome no cinema, que é o drama. Né? Se a gente tem uma grande divisão, né, isso aí desde a da Grécia, entre a tragédia, né, como um gênero elevado e a comédia como um gênero menor, o drama ele vai tentar qualificar um pouco isso, né? E tentar qualificar um tanto dessas coisas. Né? Por exemplo, se a tragédia é um gênero superior, ele também trata de pessoas nobres. Né? Se você pegar todas essas tragédias clássicas, elas estão sendo contadas, são o rei, né? É o Édipo Rei, ou é Antígona, né? Que é a filha do ex-rei. Né? Assim, os persas é o rei da Pérsia, né? As troianas são as mulheres guardiões de Troia, e o Prometeu, e daí são deuses, etc, etc, etc. Você não tem povo na tragédia. A gente tem o povo num lugar muito específico, que é o coro, mas é que assim, seria a reação, o coro da tragédia representa a reação do povo diante daqueles acontecimentos. O povo não participa daqueles acontecimentos, né? Dentro do drama, a gente já vê o povo, né? O drama, quando o drama se consolida como drama burguês, ele vai começar a se retratar no palco, não mais rei, rainha, etc, etc. Vai se fechar
muito mais em dramas familiares, né? Ou seja, a gente sai do palácio para a sala de estar da casa da burguesia, né? E o Shakespeare, de certa forma, vai ser desses primeiros autores, ou desses primeiros grandes autores, a colocar o povo dentro da sua peça. Tudo bem, assim, a gente está aqui em Macbeth, né? Macbeth é um príncipe. Hamlet é um príncipe, né? São herdeiros do reinado, né? Assim, o rei Lear, obviamente, é um rei. Mesmo no Romeu e Julieta, as famílias são famílias nobres, né? Só que dentro dessas cenas, várias cenas em quase todas as peças dele, vão ter momentos em que o povo vai estar presente, né? Por exemplo, vai ter a cena na taberna, vai ter os soldados conversando sozinhos, né? Isso é uma reviravolta muito grande, né? Porque você começa a misturar os gêneros de uma maneira muito intensa. Uma outra coisa, né, que a gente vai ver se a tragédia tinha essa seriedade, esse lugar dos nobres, etc, etc, Shakespeare, e daí não tinha espaço para rir durante, né? Shakespeare, quase todas as peças dele, né, e em todas as tragédias, inclusive, vai ter o espaço do cômico dentro das peças, né? Ou seja, a gente ri também, né? Não é só uma toada séria o tempo todo. Se vocês lerem Racine, por exemplo, né, que é classicismo francês, é aquela coisa muito do decoro, muito nobre, muito estável, etc. Shakespeare não. Shakespeare vai ter palhaço no meio da peça, né? Inclusive, né, a grande reviravolta que vai ter no Hamlet é justamente com um grupo de teatro, que daí é um grupo de teatro popular. Ou seja, quando a gente pega uma certa história do teatro ocidental, a gente pula um pouco de Roma para o classicismo francês e a gente esquece que entre Roma e o classicismo francês continua tendo teatro, né? Mas é um teatro extremamente mais popular, né? Ou seja, a gente não vai ter esse teatro da nobreza, mas a gente vai ter um teatro que vai sendo feito em feiras, que vai sendo totalmente muito mais apoiado na comédia, muito mais apoiado nas questões populares, né, nas causas populares, ou a gente vai ter um teatro extremamente religioso, né, que vai ser os autos, etc. Quem aí já começou a fazer as literaturas deve estar lendo os autos, literaturas de língua portuguesa, deve estar lendo os Gil Vicente aí, né? Uns autos da Barca do Inferno e os outros por aí. Então, a gente vai ter esse teatro que, mesmo esse teatro religioso, ele também era um teatro um teatro popular. Então, eu estou chamando a atenção disso porque o Shakespeare ele vai beber, então, de certa forma, muito nessa ideia do teatro popular, né? E da cultura popular presente ali na Inglaterra, né? Ou seja, ele vai pegar uma tradição da tragédia, de tratar dessas, que é uma tradição também da história, né? Assim, história até hoje, né? Se vocês lembrarem da aula de história, a gente não fica discutindo a história do povo, né? A gente fica discutindo o presidente, quem que era o presidente, o que o presidente fez, etc, etc, etc. A gente está discutindo os lugares de poder, seja uma tradição da história, do que contar uma história do povo essencialmente. Mas o Shakespeare vai pegar essa contação de história que são desses grandes nobres, mas vai colocar todo um mecanismo de teatro popular e de cultura popular dentro das suas peças, né? E de certa forma ele vai criar, né, muito à frente do seu tempo, esse lugar médio que seria o drama, né? Que só depois de uns 150 anos, 200 anos, vai ser reconhecido pelo resto da Europa como esse autor que a gente tem hoje, né? Assim, o grande autor do cânone ocidental, né? A grande referência incontornável para todo mundo, etc, etc, etc. Então, isso às vezes é muito interessante da gente pensar, né, dessa recepção. O Shakespeare, na época da Inglaterra, ele é extremamente bem recebido. A Inglaterra tem uns períodos de censura ao teatro, que é proibido de ter teatro logo depois dele. Então, assim, não tem também uma continuidade dentro das peças, né? Ele consegue
publicar, né, então controlar também, inclusive, a publicação das suas peças, que por isso a gente tem esse legado até hoje, né, por exemplo, teatro grego a gente quase não tem, né, a gente tem, às vezes, inclusive, muitas referências de peças que a gente não sabe como são, porque a gente não nos foi legado, né, não chegou até a gente. E Shakespeare a gente tem basicamente tudo que ele foi escrito, porque ele mesmo foi controlando as suas publicações. Então a gente vai ter esse desenvolvimento, né, muito pungente desse teatro, mas também que ele vai ficar um pouco deixado de lado, na Inglaterra ainda sendo referido, mas para a gente se expandir para toda a Europa e daí ter esse espaço que o Shakespeare ocupa dentro dentro da literatura, né, dentro do teatro ocidental, né, mas também mundial, vai demorar muito tempo, né, para a gente ter essa referência. Mas essa referência que ele constrói, eu acho que vem muito disso, né, de conseguir desestabilizar esses gêneros que eram tidos como tão fechados, né. Dizendo particularmente do Shakespeare em si, nas suas obras, um dos grandes teóricos, né, que pesquisam ele, dividiu as obras dele em 9 categorias. Vou dizer todas. Começa primeiro com as primeiras comédias, ou seja, ele começa tem um ciclo de peças de comédia. Depois ele vai ter as primeiras peças históricas, que são o Henrique III, o Henrique IV. Depois ele vai ter as tragédias de aprendiz, entre dessas aí, a mais famosa é o Romeu e Julieta, né? Romeu e Julieta vai ter uma semelhança com Macbeth, que a gente vai poder falar depois, é que sempre quando os protagonistas, homem e mulheres, são, nas peças de Shakespeare, ocupam uma certa importância igual, sempre dá errado, né? Sempre os dois morrem. A gente vai ter as altas comédias depois as grandes peças históricas, depois as peças problemas, daí as grandes tragédias, que daí talvez sejam o lugar mais popular do Shakespeare, né? Que daí é Macbeth, Hamlet, e Otelo e Rei Lear. Depois o epílogo trágico e depois os romances finais, né? Entre os romances finais tem a Tempestade, que é o momento que a gente existe para o Shakespeare, né? Assim, a gente Novo Mundo, né? O Novo Mundo tá lá no Shakespeare, na figura do Caliban, da Tempestade, que é uma figura que vai ser muito discutida aí, inclusive, né? Do Caliban e a Bruxa, não sei se alguém leu, mas livros que a gente recomenda. Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa. Enfim, então ressaltar um pouco dessa tradição do teatro popular que Shakespeare vai abordar, a gente vai ter, por isso, as cenas cômicas não vão ser estranhas dentro da peça, inclusive vai ser daí que a gente tem até hoje esse alívio cômico, né? Em novela isso é muito presente, né? Vocês já devem ter percebido, inclusive era uma coisa que vocês viram Amor de Mãe? Ninguém mais vê novela, né? Isso é uma coisa horrível. Antigamente todo mundo via todas as novelas. A gente podia sempre ficar dando exemplo de novela. Tava todo mundo vendo. Agora todo mundo só vê série. E daí tem muita série e nem todo mundo vê todas. Fica confuso. Mas no Amor de Mãe, por exemplo, uma coisa que foi criticada muito na novela é que ela era um tom sério muito, muito constante. Assim. Não tinha alívio cômico, né? Vocês verem Malhação, Malhação vocês viram, né, gente? Malhação, sempre quando tem uma cena mais tensa ou pesada, não sei o quê, sempre vai ter depois uma cena mais de comédia. A gente pode ter os personagens mais dramáticos, mais intensos, mas a gente sempre tem aqueles personagens que vão fazer umas graças. É meio só um palhaço que tá ali, né? Assim.
E nas novelas a gente tem um pouco isso, né? A gente tem esses núcleos sérios, inclusive, que geralmente são os protagonistas da novela, né? Geralmente são a galera séria que está enfrentando a grande questão, né? E as grandes questões não são muitas, né? São amor, herança, golpe, alguma coisa assim. Vingança. Tem muita novela de vingança, né? Ultimamente é uma coisa impressionante. Isso também vale para a série, né? As grandes questões também não são grandes variantes, não. Então a gente tem esses personagens que estão fazendo as grandes questões. Geralmente a gente tem uns núcleos, que são umas galera que faz palhaçada, assim. Não tem tanta função na trama, inclusive, né? Tem uma coisa que eu sempre ficava incomodado no Avenida Brasil, se vocês viram também, que tinha aquele grupo de pessoas lá da Zona Sul, que era era Cadinho, que tinha as duas, três esposas. Não servia pra nada na novela, né? Aquilo não servia absolutamente pra nada na novela. Nada. Assim, pra trama da história. Eu lembro do amor de Avenida Brasil e eu lembro, acho que, do desenvolvimento de quase a história. Eu não sei o que eles fazem lá até hoje, assim, o que eles estão fazendo dentro daquilo. Eu não sei nem a história deles, tirando que eram grandes confusões e a gente ria, né? Então, isso é uma coisa, por exemplo, que existe desde o Shakespeare. Assim. A gente tem essa tonalidade, às vezes, muito alta, né? Você vai ver, assim, você lê Macbeth, né? Que é uma peça muito pesada, assim, cheio de morte, cheio de traição. Vira e mexe vai ter em alguns momentos, depois dos momentos muito tensos, vai ter uma parte que é meio engraçada, assim, né? Que é algo que está muito presente, assim, desde hoje, que vem dessa herança do teatro popular. Outra coisa que vai ser importante do teatro popular, para a gente pensar nas peças, é justamente o fato de que ter bruxas, ter fantasmas, ter mortos voltando, pessoas vendo coisas, não é uma coisa esquisita. Isso eu acho que vocês já devem ter visto em filmes e séries, etc, né? Todo castelo que se presta tem o seu fantasma, né? Assim, então, e não só, né? Por exemplo, até hoje, né? Todos esses lugares de poder aqui em Belo Horizonte tem o Palácio do Governo, que é o Palácio da Liberdade. Lá tem o fantasma da Maria Papuda, né? Maria Papuda é quem teria a casa antes da construção do palácio, que foi removida à força lá. E, teoricamente, ela assombra o palácio de ninguém conseguir. Todos os governadores morrem antes de completar o cargo. O que foi meio verdade até 2000 e pouco. Assim. O Aécio foi o primeiro que a Maria Papuda não matou. Assim. Então a gente tem os fantasmas dos nossos palácios. Então, lá na Inglaterra, então você imagina nos castelos, né? Ou seja, a relação com essas figuras não são relações tão distantes quanto a gente tem hoje, né? E eu acho que isso é importante para a gente, na hora de a gente ler as peças, a gente não achar bizarro que se apareça o fantasma e tudo continue acontecendo como se nada tivesse acontecendo, assim, né? Então, essa tradição do teatro popular também vai adentrar nesse sentido, né? E que daí também tem esse outro camada que eu já disse um pouco, que é o povo que vai estar um pouco presente nessas peças, né? Muito mais do que em qualquer outra tragédia existia até então, né? Uma outra coisa importante, daí eu já vou começar a falar do Macbeth já já, para a gente pensar um pouco nessa estrutura geral dessas peças, principalmente essas peças que envolvem jogo de poder ou político, todas essas peças são, de certa forma, dizendo ou denunciando a desarmonia do poder, né? Toda a peça se resolve quando essa harmonia volta. Vocês vão lembrar no Hamlet, né? O inicinho do Hamlet, que é famoso, que aliás nem é tão no inicinho, né? Mas que tem algo de podre no reino da Dinamarca. Então,
a gente começa assim, desde o início, a gente sabe que tem algo de errado dentro desses lugares do governo, né? E que está acontecendo uma certa desarmonia, né? E que a peça só pode se resolver, mesmo que com mortes no final, quando essa harmonia é reestabelecida, né? Isso também é, de certa forma, um reflexo muito intenso. Né? A Inglaterra tinha acabado de sair de uma guerra civil muito sangrenta, né? E muito importante, né, para a história dela. E que daí essa desarmonia do poder tem que ser colocada como um lugar muito importante, né? Isso, de certa forma, também remete um pouco às tragédias gregas. Tem um teórico, agora eu até esqueci quem é, mas que eu acho genial, que diz assim, as tragédias gregas sempre têm um final feliz. Porque a questão foi resolvida. A gente, por exemplo, tende a lembrar do Édipo Rei, o quê? Ele descobre que casou com a mãe, teve filho com a mãe, daí ele se segue, vai e teoricamente ele tem que morrer, mas ele pede para ir para o exílio, não é? A gente tende a lembrar do Édipo e tipo padecer com ele dessa dor. Mas se a gente lembrar que tudo isso que aconteceu no Édipo é porque a tragédia toda começa porque está tendo uma peste na cidade. E essa peste da cidade só vai ser resolvida quando descobrir quem que matou Laio, que era o ex-tirano do lugar. Né? Ou seja, a tragédia se resolve quando se soluciona esse problema. Ou seja, o final do Édipo é a solução da polis. Né? A gente que talvez que a gente tenha uma visão ainda muito particular de ver na narrativa o indivíduo, sendo que às vezes a coletividade ali é mais importante. Só que como ela não pode aparecer, né? Porque você não coloca povo no palco, mas enfim, toda aquela desgraça que acontece com Édipo, no fim das contas, é para salvar a cidade. Então é bom que ele descubra. É ruim para ele, mas é bom para Polis, né? Inclusive, né, na sequência que a gente tem, né, o Édipo Rei é uma trilogia, na sequência, né, no Édipo em Colono, o Édipo é uma figura super importante, né, super referência, né, ele é o grande cego sábio, e todo mundo fica querendo que o Édipo volte, vá morar na cidade dele, porque dizem que onde ele morrer vai tudo dar certo. Então, o pessoal lá de Corinto fica pedindo para ele voltar, assim, ele fala, não posso, porque eu sou um exilado por tudo que ele fez. Então, assim, dentro das peças do Shakespeare, né, a gente tem uma grande desarmonia, né? Até, por exemplo, se a gente pegar no Romeu e Julieta, a gente também só lembra até aí, né? A gente lembra quando os dois morrem, e daí a gente meio que pausa aí pra gente chorar, mas o final da peça, inclusive, é um pouco um melodrama, assim, né? E geralmente os filmes, inclusive, às vezes tiram esse pedaço, assim. É tipo as famílias se dando bem, né? Assim, falando, vamos parar com essa guerra, porque não valeu a pena, veja bem onde chegamos, os dois estão mortos, etc, etc. Então, assim, também tem essa restituição da harmonia, né? E eu acho que isso é um ponto importante para a gente pensar, porque a gente vai ver essas peças todas como uma restituição da harmonia dentro de algo que está desarmônico, né? Então vamos começar no Macbeth, né? O Macbeth, ele é talvez a peça mais desarmônica do Shakespeare. Sem dúvida é a peça mais sangrenta do Shakespeare. É uma peça sobre assassinato, né? Não é que uma peça que a morte faz parte do processo, né? É uma peça sobre o ato de matar. E como um assassinato vai acabando levando a outro infinitamente, assim. Ele é um desdobramento de assassinatos e assassinatos.
Eu acho que talvez a única peça que talvez seja, mas acho que nem chega a ser tão sangrenta, que é Titus Andrônicos, né? Talvez Titus seja até um pouco mais violenta, mas ela não é tão sangrenta quanto o Macbeth, que tipo, toda hora alguém morre. Toda hora, inclusive, tem duelo de espada com gente morrendo, às vezes morre 3 de uma vez. É uma peça também sobre poder, sobre a vontade de estar no lugar de poder, né? Ou seja, alguém poderia dizer que é uma peça sobre a ganância, né? Assim, sobre essa ganância de poder. Mas também é uma peça sobre remorso e culpa, né? Que é mais ou menos onde o fantasma aí vai tá interagindo aí dentro da peça. Vocês já viram a história do Macbeth? Sabem a historinha do Macbeth? Mais ou menos? A gente tem esse personagem, né, que é o principal, que é o Macbeth, que é o que a gente vai seguindo, né? E a gente tem ali, logo no início da peça, 3 bruxas que aparecem. Eu estou usando, vou dizer para vocês quais são traduções que eu recomendo das peças. Eu estou usando a tradução do Manuel Bandeira. Então, se vocês quiserem ir atrás, eu acho que vale a pena, porque quase todas as traduções eu recomendo de escritores, né? Essa aqui, do Hamlet, é da Bruna Beber, é inclusive uma tradução nova. Tem essa capa linda. A única coisa triste desse Hamlet aqui é um tanto quanto caro. Mas vai que tem promoção aí. Acho que super vale a pena. Bom, a gente então começa a peça com bruxas. Ou seja, desde o início, esse lugar do sobrenatural já está lá colocado, né? E essas bruxas, elas vão falar com Macbeth que ele vai virar rei, né? E vocês vão ver que é curioso, né? Porque ninguém muito se espanta, né? Quando as bruxas aparecem, né? De repente ele está lá, o Macbeth, e começa a conversar com elas. Ele vê as 3 bruxas, daí ele fala: Quem sois vós 3? Caso possais, falai-me. E daí as 3 bruxas se apresentam, daí Banco, que está acompanhando ele, daí ele fala com as bruxas: em nome da verdade, sois criaturas fantásticas? Ou bem, tais como vos mostrais exteriormente. Saudai meu nobre companheiro pelo seu título atual, mas predizendo-lhe maior fortuna e até real esperança, incutindo-lhe a ponto que parece como que transportado. Porque as bruxas vão salvar ele já como rei, entendeu? Então elas vão dizer assim: você vai ser rei, e de certa forma, a partir daí, vai desencadear no Macbeth essa pontadinha dele querer ser rei. Só que o trono não é prometido a ele, né? Tem esse pequeno detalhe dentro do caminho. Como o trono não é prometido a ele, ele tem que fazer alguma coisa para conseguir esse trono. Ele vai falar com a Lady Macbeth, que é das figuras mais extraordinárias da história do teatro, né? E a Lady Macbeth vai falar: beleza, o que a gente tem que fazer a respeito? E daí eles têm que matar alguém, né? Daí ele tem que matar o rei, como tem que acontecer.
E a lei de Macbeth é muito interessante, né? Porque você vê, né, que os anos mudam, né? 400 anos, 500 anos se passam e continua a mesma coisa, né? A lei de Macbeth vai meio falar com o Macbeth, você não é homem não para fazer? Você tá com covarde? Você tá com medinho? Né? E daí, muito homenzinho, o Macbeth vai ficar, não, eu vou fazer sim, tá decidido. Não tenho medo, sou machão, né? Então começa uma sequência de assassinatos, e entre os assassinatos, né, vai, vai ter o assassinato do banco, que era, de certa forma, o melhor amigo do Macbeth. Ele tem que ser assassinado para esconder os outros assassinatos. Né? O Macbeth assume o poder, né? Ele mata quem ele tem que sair matando. E daí, de certa forma, ele tem que, uma hora, matar o banco também, dentro disso. Né? Eu não estou dando tanto spoiler, porque eu acho que a história é, às vezes, mais interessante. Eu estou querendo só focar no fantasma, porque a gente tem que focar, eu tenho que contar, no mínimo, essa parte, porque se eu falar que é só o fantasma do banco, vai ficar esquisito, né? Então, o banco, ele é assassinado, ele é contratado, né, para matarem ele. E daí, logo depois que ele é assassinado, a gente tem uma cena no salão do jantar do palácio. Ah, uma coisa que eu esqueci de dizer, que eu falei da regra de unidade, né? Se vocês lembraram da Édipo Rei, tudo acontece no palácio, né? Tudo meio que no salão do palácio, né? Não tem nada assim. No Macbeth, as coisas vão acontecendo cada hora num lugar. Então, tem na estrada, tem a torre do castelo, tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Essa cena aqui, que é a cena que, enfim, aparece o fantasma, é o momento que o Macbeth vai começar a assumir seus lugares todos de poder, que está na sala de jantar do palácio. Eu vou ler a cena para a gente ver como que acontece. O banquete está preparado, entram Macbeth, Lady Macbeth, Ross, Lennox e outros senhores e criados. Aí tá vendo? Tem essas figuras, né? Senhores e criados que estão compondo cena na peça. E daí vai o Macbeth. Fala. Sentai-vos, conheceis vossos lugares, dou-vos a todos, do primeiro ao último, as minhas boas-vindas. Obrigado a vossa majestade. Como humilde conviva, quero estar entre vós. Cabe à dona da casa o posto de honra, mas em tempo oportuno pedir-lhe-emos que nos dê as boas-vindas. Aí a Lady Macbeth fala. Pronunciai-as por mim, Senhor, a todos esses nossos amigos são bem-vindos. Diz-me o meu coração. Aí vai chegar à porta o primeiro assassino, que tinha matado o banco. Aí o Macbeth vai falar, vês, correspondem eles cordialmente às tuas graças, de um e de outro lado, ao mesmo número de convidados. Sentai-me-ei, pois no meio, abandonai-vos livremente a alegria, dentro em pouco brindaremos a roda. E daí ele sai para falar com o assassino. Aí ele fala com o assassino, há sangue no teu rosto. Aí o assassino responde, se há, é de banco. Aí o Macbeth, melhor é então que esteja em tuas faces do que nas veias dele. Despachaste-o? Pela garganta, Alteza, degolei-o eu mesmo. És o maior dos corta-gorjas. Grande é também quem faz o mesmo a Fleance. Se foste tu, não tens rival. Alteza, Fleance logrou escapar. Fleance é o filho do banco que ele consegue fugir dos assassinos. Aí tem um remorso, né? Daí começa a ficar pesado. Ou seja, o Macbeth sabe que alguém, em algum momento, sabe que isso aconteceu e como aconteceu. Então, o Macbeth diz, então, de novo, me vai voltar o acesso de outro modo. Estaria eu perfeito, inteiro como o marmor, firme como a rocha, livre e restrito como o ar que nos envolve. Mas, ao contrário, sinto-me coibido, confinado, claustrado, presa fácil de insolentes suspeitas e terrores. Mas, banco, está esse ao menos inseguro? O assassino responde. Se está, meu bom senhor, jogado a um fosso, com 20 brechas na cabeça, a mínima delas mortal.
Aí o Macbeth, graças a Deus, a serpe, maior jaz esmagada. O seu filhote é de uma natureza que, com o tempo, gerará o seu veneno, mas por hora não tem dentes ainda. Podes ir. Conversaremos amanhã de novo. Aí sai o assassino. Aí chega a Lady Macbeth. Não animais a festa, Alteza minha, jantar durante o qual não insistimos, que o damos com prazer será, não dado, porém vendido. Então melhor seria jantar-se em casa. Fora dela o molho que dá sabor aos pratos é a constante cordialidade. Reunião sem ela será sempre vazia. Macbeth. Encantadora, mestre, siga-se agora o apetite, a boa digestão e aos dois perfeita saúde. Queira sentar-se, Vossa Alteza, Macbeth. Temos aqui o que de mais nobre há nesse reino, se presente fosse a pessoa de banco. O Macbeth, ele é tão calhorda, né, que ele está ali anunciando como é que se diz? A falta que o banco faz àquele lugar, né? Essa figura tão ilustre que ali não está. Só que, para espanto de Macbeth, assim que ele diz essas palavras, banco aparece como fantasma. E banco senta justamente no lugar do Macbeth, que ele está sentado. Onde que é o lugar que o Macbeth está sentado? Ele diz lá, né? Vamos dividir os convidados em dois, eu vou sentar bem no meio. Ou seja, o banco assume o meio da mesa, né? Daí o Ross vai dizer, né, que é um dos convidados, e honra é a sua ausência para a nossa palavra. Volta a Alteza não quer dar-nos a honra de sua companhia? Aí o Macbeth responde, a mesa está completa. E daí respondem a ele, ainda há um lugar, Alteza. Ele diz, onde? Aqui, meu bom senhor, que é que te perturba, Vossa Alteza? Aí o Macbeth diz, quem de vós fez isso? Alteza, o quê? Não podes acusar-me de tê-lo feito. Não sacudas diante de mim tua cabeça ensanguentada. Obviamente o Macbeth não entendeu que é um fantasma ainda, né? Sua Alteza está indisposto, levantemo-nos, senhores. Aí a Lady Macbeth responde, não, permanecerei sentados, nobres amigos, desde sua infância sobre meu real senhor desses acessos. É coisa passageira, daqui a pouco estará bem de novo. Se prestaste demasiada atenção ao seu delírio, será pior, ficará ofendido. Rogo-vos, conversei vossos lugares, e continuais comendo. Sois um homem ou não? Aí o Macbeth, aquela coisa, é homem ou não, Macbeth? Se sou, e bastante temerário para olhar o que ao diabo aterraria. Daí a Lady Macbeth fala, que tolice, tudo são imagens. Filhas do vosso medo. A Lady Macbeth entende, de certa forma, o que está acontecendo, né? Que ele está vendo o fantasma, que é essa criação da imagem do próprio medo do Macbeth. Filhas do vosso próprio medo, como aquele punhal que viés no ar e que dizeis, aponta para Duncan. Esses transes, estremeações, ridículos disfarces do medo verdadeiro quebrariam a um conto de ama, dito com licença, da avó no inverno ao canto da lareira. É vergonhoso. Por que tais engares? Não vedes mais que uma cadeira? Olhai. Pois não vedes? Ali. Mas que importa? Não farei caso. Fala, já que podes, manear sua cabeça. Se os jazidos e sepulturas podem devolver-nos os mortos que enterramos, então sejam os buchos dos milhafres nessas covas. Aí o espectro desaparece. E daí eles vão estar ainda discutindo sobre essa aparição ou não do espectro. A Lady Macbeth lembra pro Macbeth que o pessoal está esperando ele para o jantar. Daí ele fala, esquecia-me, amigos, não façais caso da minha estranha enfermidade, sem importância para os que bastante me conhecem. Saúde e afeto a todos, vou sentar-me, sirva-me, quero a taça, cheia, bebo a alegria de vós todos, e a pessoa de banco, nosso amigo, que nos faz tanta falta. Quem nos dera que estivesse conosco? Aí reaparece o banco. Eia, bebamos por todo e por eles, vossa saúde, eles brindam. Aí o Macbeth fala, para trás e longe, de minha vista, volta à tua cova, vai-te, teu sangue é frio, e nos teus ossos não tem medulas, e nesse olhar que abrasa, não há expressão de humana inteligência. Tomais isso que está vendo, nobres pares, como coisa habitual, só que isso estraga o prazer dessa noite. Ou seja, o Macbeth dá pala, né? Ele fala para todo mundo ouvir
que ele tá xingando alguém ali, né? E a Lady Macbeth tenta falar, não, é tudo mais ou menos assim, né? Isso é uma coisa muito interessante, daí, porque esse grande momento desse fantasma no Macbeth é o fantasma que a gente pede para desaparecer, né? É o fantasma que a gente não quer, né? Eu não vou dizer, né, qual que é a nossa reação quando eu não sei, né? Se eu visse um fantasma, o que, que eu ia fazer? Mas no Macbeth ele vai ter essa característica muito interessante, que é o Macbeth pedindo para o fantasma desaparecer, né? Isso é uma característica que diz muito da caracterização que se você tipo, lida com seu próprio passado, né? Ou com traumas do passado, né? A gente pode tentar, como Derrida, né, que é um filósofo francês, vai dizer, discutindo justamente o Macbeth, que o que é importante no fantasma é que a gente consiga falar com ele, né? Só que o Macbeth ele vai fazer justamente o contrário. Ele vai dizer o seguinte para o fantasma: usarei tudo que um homem pode ousar. Vem, arremete como surto urso russo, ou como o armado rinoceronte ou tigre irricado. Toma todas as formas que quiserem, todas, menos essa, e verás. E os nervos firmes não tremerão jamais. Ou ressuscita e ousa enfrentar-me a sós com tua espada, em lugar ermo. Se eu ficar tremendo em casa, vai dizer aos quatro ventos que Macbeth é um poltrão. Some-te, sombra sinistra. Some-te daqui, fantasma, sem realidade. E daí o espectro desaparece. E daí ele diz: ainda bem, volta a ser um homem. Rogo-vos, sentais à mesa. Aí ele retoma para a própria o próprio evento, o próprio jantar dele, né? Esse primeiro fantasma, né, que é esse fantasma que ele pede para desaparecer, de certa forma é o gatilho para tudo que vai acontecer depois, né? Se até ali a gente tem todo uma espiral de assassinatos que vão acontecendo, aqui a gente vai ter uma intensificação inicial deles, só que a gente também vai ter como é que fala? A gente também vai ter uma intensificação dos delírios, e daí que não é só do Macbeth, né, mas como a gente vai ver também, a Lady Macbeth, né? E que daí eu tô chamando de uns outros tipos de fantasma, ou seja, o banco é o primeiro fantasma que a gente vai ter no Macbeth, que ele é esse primeiro fantasma talvez mais clássico, né? Ele é sempre uma coisa que aparece, e ele desaparece, e ele não faz nada, né? É uma característica muito curiosa desse fantasma. Ou seja, ele está ali, e o fantasma vai ter sempre essa coisa muito importante, né? O fantasma é sempre uma primeira vez, e sempre a última vez que a gente vê o fantasma, né? Ele sempre aparece singularmente. Mesmo aqui nessa cena do que ele aparece e reaparece duas vezes, ele vai singularmente alterar as reações que o Macbeth vai estar tendo, né? A primeira é de um incrível espanto, a segunda é de um desafio ao fantasma, né? Só que ao longo da peça a gente vai começar a ver essas outras aparições do fantasma. No ato quarto da peça, né? Geralmente no quarto ato das peças do Shakespeare é que as coisas se desembolam todas, e geralmente é muito rápido, inclusive. E Macbeth, inclusive, talvez é a mais rápida das peças, porque é a peça mais curta dele, das tragédias. O início da quarta cena, a gente vai ter a volta das bruxas. Da quarta cena, não, da primeira cena do quarto ato. E a volta das bruxas é muito as bruxas que a gente está mais acostumado a ver, né, como característica, né? Elas estão no centro do palco e tem um caldeirão fervendo. Elas vão falar, inclusive, de uma forma muito as bruxas que a gente tem, que a gente
espera que as bruxas falam, né? Vou falar rápido aqui o diálogo que elas têm, né? Que é 3 vezes o gato malhado miou, 3 vezes mais o ouriço gemeu. Árpia, já é tempo, gritou. Toca a lança na panela, as substâncias da mistela. Sapo, que a dormir te inchaste da peçonha que engendraste. Serás a coisa primeira a ferver nessa caldeira? Borbulha a papa do fogacho, arde a brasa e espume o tacho. Rabo de víbora, dardo, de venenoso morcado. Fel de bode, unta de bicha, pernas de osga e lagartixa, asa de coruja, pelo de rato, olho de cobrelo, refervam na olha do tacho para o feitiço do diacho. Borbulha a papa do fogacho, arde a brasa, espume o tacho. Escama de drago, dente de lobo, isca de serpente paulosa, ramos de teixo cortados no eclipse e um queixo do sanioso tubarão, mão de rã, língua de cão, raiz de cicuta arrancada, da noite pela calada, múmia de filha do demo, bofe de judeu blasfemo, beiços de mongol, focinho de turco, dedo mindinho de criancinha estrangulada, ao nascer, logo jogada por uma rameira do fosso, tudo isso deu ponto grosso e força a sopa do diacho. Ou seja, né, essas coisas todas que a gente tem de bruxa que, de certa forma, vai falando desses ingredientes que estão aí. E daí, né, tem mais umas falas dela e tal, vai entrar o Macbeth, falando, o que vocês estão fazendo aí e tal. E daí ele vai dizer para elas, né, eu vos conjuro pela negra arte que, como quer que foste, conseguiste aprender, respondei-me, ainda que os ventos, soltos por vós, furiosos, arremetam contra as igrejas, ainda que nas bravas ondas só sobrem todos os navios, ainda que roje o trigo já espigado, desenraiguem-se as árvores, ainda que desmoronem os castelos sobre seus ocupantes, ainda que palácios e pirâmides toquem com seus cismos, seus alicerces, ainda que o tesouro dos germes naturais role em tremenda balbúrdia, a ponto que se goste destruída, a destruição mesma, respondei-me ao que vos perguntar. Elas falam para perguntar. Daí ela fala, interroga, responderemos. Querás ouvi-lo da nossa boca ou de nossos mestres? Daí Macbeth fala, dá deles, evocai-vos, quero vê-los. Deitemos a caldeirada, o sangue da mala porca que comeu sua ninhada. E daí começa uma sequência de aparições, né? A partir das bruxas. Não vão ser chamados como de fantasmas, mas vão ser chamados de aparições, né? Primeiro vai aparecer uma cabeça andando, armada de um capacete, ou seja, não é uma pessoa, né? Só uma cabeça, né? Essa primeira aparição vai dizer Macbeth, Macbeth, cuidado com Macduff, cuidado com Tane de Fife, é só, dispensai-me. O Macduff é quem vai, no fim das contas, dando spoiler, quem não quiser desliga o áudio, Macduff é quem vai estar tramando para restituir essa harmonia perdida lá no negócio. Daí vai ter a segunda aparição, que é uma criança ensanguentada. Essa segunda aparição vai dizer: se sanguinário, audaz e resoluto, ri da força dos homens, pois nascido de mulher nenhuma foi, que possa um dia causar dano a Macbeth. E daí também ele pega lá. Aí aparece a terceira aparição, que é uma criança coroada com uma árvore na mão. Essa terceira aparição vai dizer: ser fero como o leão, não te dê de quem conspira e onde conspira, até que a floresta de Birma não avance, uma do Sinane, e não se lance. Contra ti não serás, Macbeth vencido. Ou seja, ali a gente vai ter, em todo esse movimento, e depois dessas 3 aparições, vai aparecer a última aparição, que são 8 reis desfilando. Esse último vai trazer um espelho, e esses reis desfilando vai estar junto deles o espectro do banco. E daí que vai ser a reação do Macbeth diante dessas aparições. Ele vai dizer: vai-te, que és demasiado semelhante ao espectro de banco.
Essa coroa fere-me os olhos. Tu, que lhe sucedes, cingida a fronte de ouro, teu semblante é igual ao do primeiro. Este terceiro semelha aos outros dois. Bruxas imundas, por que mostrai-mes isso? Um quarto? Abri-vos bem abertos meus olhos. Porventura vai essa decadência prolongar-se até o juízo final? Outro, e mais outro, um sétimo, não quero mais ver nada. Todavia, este, o oitavo, traz na destra um espelho que me mostra muitos outros, alguns dos quais tendo nas mãos 2 orbes e 2 cetros. Horrível espetáculo. Agora vejo que é verdade. Banco, empastados de sangue os seus cabelos, me sorri, apontando-me com um dedo seus descendentes. Que será assim? Que será assim mesmo? Ou seja, né, daí o Macbeth começa a entender que a coisa está começando a dar um pouco errado, né? Esses fantasmas não vão desaparecer. Por outro lado, a gente vai ter a lei do Macbeth, que também não é só Macbeth que está enlouquecendo, porque a trama toda não é só dele, né? E Lady Macbeth em seu castelo vai começar a ver manchas de sangue vermelho em suas mãos. E vai começar a andar pelo castelo meio sonâmbula, falando dessas manchas, né? E daí, como era comum com as nobres, né, a gente tem a dama da companhia e o médico também, a dama de companhia chama o médico para ver a Lady Macbeth, né? E a Lady Macbeth vai conversar, né? Vão acordar ela sonâmbula e daí ela vai dizer: por mais que eu faça, essa mancha não sai. Que ela acha que tá com uma mancha de sangue na mão. E daí ela fala: vai-te, mancha maldita, vai-te, digo, uma, duas, é tempo de pôr mãos às obras. Como é lôbrego o inferno. Por quem sois, meu senhor, que vergonha? Um soldado com medo? Por que havemos de recear alguém o saiba, se ninguém nos pode pedir contas? Por quem poderia ter imaginado que o velho tivesse tanto sangue nas veias? E daí ela vai dizer um monte dessas questões, dessas mãos que estão o tempo todo ali dizendo, né? E é uma coisa interessante, né, que no fim das contas, esses fantasmas, eles vão ser o tempo todo anúncios do que está sendo, anúncios do que não pode ser enterrado, né, dentro dessa narrativa, né? Se a gente estava dizendo inicialmente que a gente tem essa desarmonia como uma coisa central na peça, né? Ou seja, a gente tem aqui uma desarmonia no Reino da Escócia, depois que o Macbeth dá um jeito de assumir o poder, ou seja, tem algo que está errado lá. Esses fantasmas vão estar o tempo todo denunciando esse errado para aquele que está errado, né? E ao mesmo tempo esse que está errado, em vez de tentar consertar qualquer coisa, né? Se é que é consertável de certa forma, vai continuar fazendo o que ele está fazendo. Ou seja, os fantasmas, nesse sentido aqui do Macbeth, eles são fantasmas daquilo que não deixa se apagar dentro de um certo passado, né? Mas eles são também fantasmas do anúncio, né? Do que está acontecendo. Eles não são só o passado, mas os fantasmas também são, de certa forma, prenúncios do futuro. A gente tende a pensar fantasma sempre como uma coisa estritamente ligada ao passado, né? Ou fantasma que é uma coisa que só carrega passado, ou seja, fantasma é sempre alguém que está lá do passado que apresenta, mas os fantasmas no Macbeth, ele aparece tão importante quanto para não deixar esse passado desaparecer e para avisar para o Macbeth, né? A gente sabe o que aconteceu, e você sabe o que aconteceu também. Eles também são fantasmas que vão anunciar futuro, né? Isso é uma coisa talvez seja interessante da gente pensar, porque a gente tende muito a pensar o passado como uma coisa estanque, né? E
ou como uma coisa simplesmente como uma relação com o presente, mas o passado e dessas figuras fantasmáticas diz muito também do anúncio do futuro, ou da possibilidade de futuro. Né? Nesse caso aqui específico, o fantasma anuncia esse futuro, mas ele diz, é impossível esse futuro existir. Né? Existe um outro futuro que vai ser obrigado a ser a ser construído, né? Ou seja, a gente tem uma figura fantasmática que, ao mesmo tempo, retoma o passado, anuncia um futuro, tá? Isso eu acho que é uma característica super importante. Eu estou olhando aqui de lado, porque eu estou tentando achar um outro trecho que eu esqueci de marcar. Só um segundo. E isso tem uma coisa importante, né? Tem um romance da Toni Morris que chama Amada. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ler, mas é um romance muito, muito, muito bonito. Que diz de uma fazenda de escravos nos Estados Unidos, e daí tem uma cena que é muito bonita, que, que ela vai dizer. Vão perguntar para a pessoa mais velha da casa, né? Também é um livro sobre fantasma, tá? Assim, mesmo que depois que essa fazenda pegou fogo, essa terra já foi enterrada, tudo já foi revirado, ainda continua lá? E daí ela diz, sim, continua lá. E daí pergunta para ela, mas então, você está me dizendo que nada nunca morre? Ela diz, não, nada nunca morre. E eu acho que isso é um pouco a ideia desse fantasma que a gente tem aqui no Macbeth, né? O fantasma que vai dizer que essas coisas não morrem, né? Nada nunca morre, de certa forma. Eu queria... Deixa eu só procurar isso aqui. Desculpa, gente. Achei. Eu acho que isso é importante porque depois que os fantasmas aparecem, o Macbeth também vai caindo em si, né? Ou seja, o fantasma também, além de ser esse lugar desestabilizante que, de certa forma, engendra um pouco a loucura, né? Vocês lembram, né? Ele começa a falar sozinho, a Lady Macbeth está dizendo, então, não está bem acontecendo, mas aí ele vai conversar com as bruxas e começa a gritar com os fantasmas, a Lady Macbeth começa a ver suas mãos cheias de sangue, né? Lá mais para o final da peça, o Macbeth começa a se tornar também uma pessoa reflexiva, ou seja, o fantasma também tem uma função de nos desestabilizar, mas também de nos fazer pensar sobre isso. E daí, quando a rainha morre, que matam ela, né? Porque todo mundo tem que morrer no, na peça. E daí ele já está encastelado, né? Esperando o seu momento. Ele vai dizer o que talvez é o diálogo mais importante da peça, que vai dizer: já quase que esqueci o gosto do medo. Tempo houve em que meu pulso pararia de ouvir alguém gritar dentro da noite.
em que um sinistro conto relatado me faria eriçar-se os meus cabelos, como se vivos fossem, mas fartei-me de horrores. O terror, já acostumado, com os meus pensamentos homicidas, não me surpreende mais. E daí chega um informante, e daí ele pergunta, qual foi a causa desse grito? E daí responde, Rainha Majestade, é morta. É meio impressionante, né? Porque, tipo, a rainha morta, ele não tem nenhum ai de mim das tragédias, né? Macbeth continua no seu alto solilóquio. É morta. Não devia ser agora. Sempre seria tempo para ouvir-se essas palavras. Amanhã, volvendo, traz amanhã e traz amanhã de novo. Vai a pequenos passos, dia a dia, até a última sílaba do tempo inscrito. E todos esses nossos ontens têm alumiado aos tontos que nós somos nosso caminho para o pó da morte. Breve candeia, apagar-te, que a vida é uma sombra ambulante, um pobre ator que gesticula em cena uma hora ou duas, depois não se ouve mais, um conto cheio de bula e fúria, dito por um louco, significando nada. É isso. Né? Ou seja, o próprio Macbeth, isso é uma coisa, uma característica das peças, né, do Shakespeare, que vão ter esses pequenos solilóquios, que é uma invenção também da dramaturgia dele, né? Ou seja, o personagem meio que fala a parte, meio sozinho a reflexão, né? E essa parte específica do Macbeth é um resumo de todas essas construções da peça mesmo, né? Ou seja, ele está dizendo, dentro desse solilóquio, sobre a própria passagem do tempo, sobre como o tempo está sendo revolvido naquele presente, e como ele está sendo retomado o tempo todo, mas como a vida, no fim das contas, diante de tudo isso, nem faz nada, faz sentido, né? Que é uma sensação que a gente tem no Macbeth, é que esse assassinato atrás de assassinato acaba perdendo o sentido original, que era só disputa de poder, assim, né? Eu vou repetir, prestem atenção, né? E é muito bonita essa tradução do Manuel Bandeira, de como ele consegue construir esse revolver do tempo que vai reaparecendo, né? Que daí eu acho que isso talvez é também uma característica do fantasma. O fantasma não é uma coisa que está voltando, né? O fantasma é uma coisa que aparece. Né? Assim, um fantasma não está a 20 minutos de mim, o fantasma está aqui agora, né? Ou ele está ou ele não está, né? Eu vou repetir aqui o trecho para a gente ouvir mais uma vez. Sempre seria tempo para ouvir-se essas palavras. Amanhã, volvendo, traz amanhã e traz amanhã de novo. Vai a pequenos passos, dia a dia, até a última sílaba do tempo inscrito. E todos esses nossos ontens têm alumiado aos tontos que nós somos nosso caminho para o pó da morte. Breve candeia apagar-te. Que a vida é uma sombra ambulante, um pobre ator que gesticula em cena uma hora ou duas, depois não se ouve mais, um conto cheio de bula e fúria, dito por um louco, significando nada. Logo depois disso, né, ele é morto e os fantasmas desaparecem. Né? E daí chegamos ao fim dos fantasmas e das aparições de Macbeth. Alguém tem alguma pergunta? Eu já vi que eu falo aí já 1h20 sem parar, assim, então vocês podem me interromper, assim. Não? Dou-lhe uma. Por favor, ligue o microfone. Devem ter vozes melhores que a minha. Tá todo mundo tímido ou tá todo mundo só desinteressado?
tímido, professor, desinteressado não. Mas podem falar, assim. Eu acho que é uma coisa interessante, né, que fantasma é uma coisa, uma figura que a gente tem muito popularmente, né? Assim, a gente tem expressões tipo, parece que viu um fantasma, etc. E é muito interessante ver que não existe o fantasma, né? Existem tipos de fantasmas, né? A gente poderia fazer quase uma espectrologia, né? A gente vai ver que o fantasma do Hamlet é, tipo, é completamente diferente. É um fantasma que fala. Ele anuncia, ele fala como é que funcionam as coisas e tal. Que é bem diferente do banco, né? Que é esse fantasma mudo, né? Assim, que é, inclusive, muito mais aterrorizante, né? Imagina, aparecer um fantasma lá, apareceu o banco pro Macbeth falando: você me matou, você mandou me matar, você é um desgraçado, eu vou te vingar. É muito menos aterrorizante do que uma coisa que só aparece assim, e fica lá, assim, sem falar nada, imóvel, com a cara acinzentada. Assim, é muito mais terror, assim. Sim, sim. Porque a pessoa fica, você vai falando, a pessoa vai imaginando, vai associando o que você vai falando a imagem aí. Parece que é aterrorizante também. Tem aqui nesse livro, né? Tem não sei se vai dar para ver, tem uma cena de alguma montagem. Deixa eu ver se tem duas aqui. Deixa eu ver se essa foto é a melhor. Vou tentar mostrar as duas aqui. Tem como é que tá o banco na cena, assim. Vocês conseguem ver? Sim. Isso é muito interessante, né? Como está montado aí, né? Que tá todos os convidados, e é muito boa a foto, porque tá todos os convidados olhando meio para o lado, meio mostrando mesmo, assim, tipo, ninguém tá vendo que tem essa Acabou figura. de materializar a imagem que eu tinha na cabeça. E aqui tem a outra dele, né? Que daí ele tá sozinho na mesa. Né, assim, então, assim, essa figura muito mais horrorosa, né? De que é só essa aparição que a gente não sabe nada do que está acontecendo e não fala com a gente, né? Essas bruxas aqui também são muito boas. Apesar que se eu fosse fazer a montagem do Macbeth, eu ia tentar fazer a bruxa mais bruxa de todas, né? Ia te mostrar mais uma foto aqui, que essa é uma montagem muito, muito clássica da Sarah Bernhardt, que é uma atriz francesa super importante, que ela faz a Lady Macbeth. Né? Essa foto, se bobear, vocês já viram por aí. Sim, essa daí já. Agora eu me faço as palavras de Ana, eu acho. Queria mais spoiler da história, mas ao mesmo tempo, não. Porque quero muito ler a história completa. Leia, porque uma coisa, né? Eu tô tentando evitar spoiler. Por quê? Uma coisa que a gente aprende quando a gente está lá no lendo a poética, né? Essa reviravolta é uma coisa para a gente sentir catarse, né? Que é uma coisa que é a experiência mais legal, né? Com obras, principalmente com tragédia, assim. Essas tchan que a gente sente, né? Assim, de despertar emoção. E isso é muito forte no Shakespeare, de modo geral, né? Assim, dar um exemplo, assim, de Shakespeare bem básico, quando eu fui ver... Vocês viram já aquele Romeu e Julieta moderninho com Leonardo DiCaprio? Eu vi no cinema, tá? Isso é quão velho eu sou. Eu não vi. De 97, por aí, uma coisa assim. Mas enfim, todo mundo já viu Romeu e Julieta, todo mundo sabe o final, né? Então não estou estragando, não, né? Mas mesmo quando eu tava vendo, eu já sabia o final. Eles podiam mudar. Eles podiam mudar o final. E daí, quando morrem, é tipo assim: não, não é possível. Não é possível, de novo. Porque assim, quando a coisa é bem feita, mesmo a gente já sabendo, a gente sente essa emoção. Né? Lembra, por exemplo, as tragédias gregas? Todo mundo já sabia as histórias. Né? Eram uns mitos, assim. É igual aquele filme Paixão de Cristo. Não sei se vocês viram. A gente sabe a história. A gente Sim. não acha que Jesus vai ser julgado e vai ser solto. Assim. A gente sabe o que vai acontecer. Assim. A
gente sabe que não vai dar certo. Assim, Jesus vai morrer, né? Você vai tomar... Paixão de Cristo vai tomar porrada o filme inteiro, né? 2 horas de porrada. E mesmo assim a gente se emociona, né? Eu até poderia dar o spoiler aqui do desenvolvimento da história, mas aí eu tô tentando focar um pouco no fantasma, ao mesmo tempo de não dar muito, para vocês terem essa experiência, que eu acho que também é bom também ter essa experiência da primeira vez, não tá sabendo muito bem o que está acontecendo, né? Ainda mais numa peça dessa. Vocês já sabem o spoiler principal, né? Que vai dar ruim. E uma coisa que é importante, que daí também é importante para a gente, o mais importante do que a gente saber como dá ruim é que a gente tentar descobrir como que dá ruim, né? É o mais importante sempre em literatura, né? É a maior curiosidade. Não, Saber o que vai acontecer com o Macbeth. eu costumo dizer em sala de aula, por exemplo, história de amor, todas as histórias de amor já feitas, a gente tem 6 possibilidades, né? No início o casal tá junto ou separado. No meio do caminho eles brigam ou fazem as pazes. E no final eles terminam juntos ou separados. A gente não tem outra estrutura para uma história de amor. Vai ser sempre. E daí, obviamente, separado pode ser porque decidiram não ficar juntos, porque um morreu, porque um aceitou um emprego na China e daí toparam não ir juntos. Em geral, quase as comédias românticas sempre são juntos, né? Enfim. Mas a estrutura é sempre essa. Por que a gente ainda vê história de amor? Porque a gente vê mais um filme, a gente lê mais um livro, a gente vê mais uma série. É por causa do como isso é contado, né? Então, assim, se vocês quiserem abrir o Wikipedia e ler a história aí do Macbeth, eu acho que mesmo assim não vai perder muito. Mas acho que é muito interessante também a gente ir descortinando a história, assim, né? De uma tragédia. Por isso que eu tentei não focar muito. Então, eu recomendo. Macbeth é uma peça curta, assim, vocês leem, deitem na rede, assim, vocês leem 1h30, assim, real, assim, não tô inventando, né? Aqui parece até um pouco maior, mas, assim, uma boa parte é ensaio e foto, e é teatro, né? Então, teatro é só isso aqui com culpa de página, né? Ele é bem fininho. Se comparar com Hamlet, assim, sabe? Hamlet é a maior, né, no caso. Mas ainda é fininho também. Teatro a gente é muito mais rápido que um romance, né? A Mayara fez uma pergunta para o senhor, né? Uhum. Uai, eu não sei, né? Eu acho que é diferente, né? Se o casal... Eles são mais obsessivos, né? O Macbeth, né? Assim, e eles têm talvez um plano juntos, né? O Romeu e Julieta, eles não têm plano, só estão apaixonados e querem fugir para ficar juntos, assim. O que é interessante no casal do Macbeth é essa ganância junto, né? Assim, e essa mulher, né? Assim, super forte, né? Que é uma figura muito peculiar do teatro, né? Você quase não tem, né? A gente tem algumas, né? A gente tem Antígona, obviamente, na tragédia, mas você vê nas peças do Shakespeare, a gente tem muito poucas mulheres fortes, né? Geralmente as mulheres são... Mesmo a Julieta, né? Julieta é aquela coisa meio lânguida, apaixonada, né? A gente tem a Cordélia no Rei Lear, de fato, que é uma personagem super importante e tal, mas a principal Ofélia no Hamlet também é uma coisa meio lânguida. O Hamlet é meio grosso com ela fica meio magoaria, né? A Lady Macbeth não. Assim, essa força, né? Que move o Macbeth, né? Assim, em busca desse lugar, assim, que ela acha que também é direito dela, né? As sucessões de trono, por exemplo, elas são polêmicas, né? Por isso que ele acha que ele tem direito, assim, o Macbeth, né? Ele não usurpa o poder do nada, né? Ele acha que ele tem esse direito, né? E como quase todas as peças do Shakespeare, ela é baseada em histórias, entre aspas, reais, né? Assim, essas histórias que vão passando dos reinados, né? Então, essa história que se passa na Escócia
de um tal de Macbeth. E que daí já tem peças antes, né? Assim, isso é uma coisa... Essa ideia de autorias é uma coisa muito nossa, né? Amanhã eu vou falar um pouco disso, sobre como o Shakespeare constrói suas peças, assim... Ele pega uma história de alguém e monta sua peça, assim, porque a história importa muito menos, assim. Então, assim, a história do Macbeth já teve outras montagens, igual tem do Hamlet, também já tem outras montagens, assim, né? Então, eu acho que isso é muito, muito curioso, assim, né? Mais alguma pergunta? Comentário? Não? Tá bom por hoje? Eu acho que a gente já pode ir encaminhando para o final, professor. Tá bem. Lembrando que quem não assinou a lista, por favor, a Jaqueline já mandou novamente no chat, assinem. Outra coisa, se possível, liguem as câmeras para tirar um print. Se possível, claro. Tem professor que dá aula com câmera desligada? Não. Não. Até agora não. Deveria ter a vingança, né? Dos professores. O último dia de aula, todos os professores com a câmera desligada e os alunos com a ligada. Imagina só. Tive e tenho. Eu tive um aqui que deu o semestre também. inteiro com câmera desligada. Começa a dar aula A deitado na rede. vingança. Pode dar aula deitado na rede, deve ser tão bom. Você fica lá deitado, falando, pensando o que vai pensando. Vou tirar o print agora, tá, gente? Alguém mais vai ligar a câmera? Tá, vou tirar. 1, 2, 3 e... Ana, eu tô esperando você, certo? Tá, vou tirar agora. Eita, vai tá aparecendo mais gente. Mais alguém? Tá, vou tirar agora. Pronto. Ah, ficou ótimo. Gente, muito obrigado. Uma coisa que eu sempre ressalto, assim, muito obrigado por me ouvir, né? É um privilégio ser escutado. Ainda mais, como eu estava dizendo, assim, antes de todo mundo chegar, ainda mais que, né, todo mundo já saturado de ficar na frente do computador e online, vocês pararem para me ouvir, agradeço muito vocês por isso. E amanhã tem mais um pouquinho para a gente falar da... A gente agradece também, porque foi uma tarde bem rica, pode ter certeza. E a ansiedade de amanhã já tá grande aqui. E amanhã a gente vai de Hamlet, que é essa grande tragédia. Vocês podem ler no Wikipedia a historinha do Hamlet. Bom, é isso, professor. Obrigada pela participação. É sempre um prazer enorme ouvir o senhor. E aos participantes, muito obrigada também. E espero que vocês continuem. Amanhã a gente... Eu não vou estar aqui como monitora, mas a Jaqueline vai estar. Espero que vocês continuem aproveitando a fala do professor. E até uma próxima, gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Até, tchau. Tchau.